Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. A preparação foi encerrada, o Cruzeiro seguindo viagem para o Rio de Janeiro e o técnico Zé Ricardo, claro, ele vai guardar aí as dúvidas que tem até a hora que a bola rolar, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, o Maracanã. O Cruzeiro tem muito aí a quebrar, né, para voltar a vencer o Fluminense no Rio de Janeiro. A gente falava aqui ontem, inclusive, né, um longo tabu, quando foi a última vitória sobre o Fluminense, que foi em 2018, aí no retrospecto geral. No Rio de Janeiro, no Engenhão, aconteceu em 2012, e no Maracanã foi somente em 2008, então muito tempo mesmo. E o Cruzeiro que vem de bons jogos recentes aí no Maracanã, no ano passado mesmo na Copa do Brasil, todo mundo acompanhou, o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Fluminense, acabou perdendo por 2-1. Neste ano, contra a equipe do Flamengo, o Cruzeiro empatou por 1-1 e era jogo para ter vencido. Enfim, quem sabe aí o torcedor cruzeirense, que com certeza vai comparecer em bom número no Rio de Janeiro, ali tem muito cruzeirense. Se fosse final de semana, eu não teria dúvida nenhuma que era a invasão azul e branca ao Maraca. Mas como é uma quarta-feira, 9h30 da noite, mesmo assim terá um número legal de cruzeirense tentando aí a segunda vitória seguida sob o comando de Zé Ricardo, que venceu aquele duelo contra o Santos. E Rafa e amigos aqui de O Tempo Esportes, quando a gente olha a tabela, o Brasileirão é uma loucura, né? O Bahia, ele podia dar um passo para ficar aí, de certa forma, tranquilo em termos de tabela na Série A, perde de virada em casa para o Santos. Esse mesmo Santos que perdeu em casa para o Cruzeiro. O Santos volta a respirar na luta contra a degola. Então, quando a gente olha ali, se o Cruzeiro não tivesse vencido o jogo na Vila Belmiro, a situação agora seria de princípio de infarto, né? Essa que é a verdade. Mas ainda tem muita luta ainda pela frente, incluindo, claro, este jogo contra a equipe do Fluminense. Eu mantenho aquilo que eu trouxe ontem. Acho que o Lucas Oliveira vai começar ao lado do Neres, na vaga do Luciano Castan, com o João Marcelo ficando como opção. Agora ali, do meio pra frente, eu tenho dúvida. O que ele vai fazer? Se mantém o Gilberto, é até uma tendência pelos últimos treinamentos, mas não seria nenhuma surpresa o Nicão, quem sabe, começando esta partida. E é importante a gente dizer aqui que o Lélio até concordou com isso ontem. O Nicão hoje ele não disputa posição com o Matheus Vital, pessoal. Eu sei que muita gente, tem que tirar o Vital e colocar o Nicão. O Nicão, desde os tempos de Atlético Paranaense, é aquele jogador de beirada para o meio, né? Da direita para o centro. E ele sempre que entrou assim nos últimos jogos, ele foi bem. Ainda com o Pepa e principalmente agora com o Zé Ricardo. Então, se ele entrar no time, tem que sair um dos dois de beirada que vem jogando, ou o Wesley ou o Arthur Gomes. Fica uma dúvida também se o Bruno Rodrigues ele pode aí voltar a ser titular. Mas o fato é que o Zé Ricardo vem conversando muito com os jogadores para o ambiente ficar ainda mais leve, e já ficou, obviamente, né, depois de uma vitória importante, como foi aquela contra o Santos. Mas o pedido é para o Cruzeiro seguir muito focado, competindo muito, como competiu lá na Vila Belmiro, porque não tem jogo fácil neste Campeonato Brasileiro. E pela frente, o Cruzeiro vai encarar aí o segundo melhor mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Não perdeu ainda em casa no Campeonato Brasileiro o Fluminense do técnico Fernando Diniz. Claro que vai estar com a atenção ali meio dividida, né? Pensando na semana que vem no jogo da Copa Libertadores, deve até poupar alguns jogadores, mas é fato que é um time muito forte, muito bem treinado e será um grande desafio para o Cruzeiro. Agora eu quero deixar até aqui para a gente debater, é que se o Nicão entrar, uma coisa ele deve ter: espaço, né? O Fluminense é um time, eu estava assistindo o clássico com o Vasco no último sábado, lá no Engenhão, no Newton Santos, e o Vasco teve muito espaço, né? O Fluminense é aquele time que propõe jogo o tempo inteiro e ele acaba cedendo espaço ao adversário. Com isso, se o Nicão entrar, ele pode ter essa situação ali daquelas pifadas, né? De achar atacantes na cara do gol, mas vamos ver. Primeiro tem que confirmar se ele vai ser titular ou não. O fato é que o Cruzeiro está seguindo aí muito confiante para o Rio de Janeiro.